Olá, pessoal. Eu vou fazer um novo vídeo, tá? Desculpa, quero apresentar aqui o meu novo site. É isso aí. Eu acho que agora ficou muito mais funcional e muito mais bonito e alta qualidade. Isso eu agradeço ao melhor web designer do Brasil, ao Sérgio Maris. Sérgio tem uma qualidade impressionante. Os trabalhos dele me deixam extremamente extasiados de tanta beleza. Esse aí é um deles, parece uma joia. Aliás, quem disse isso mesmo, isto é uma joia. Ok? Então, meu trabalho vai ser trazer novamente um vídeo do Fernando e fazer alguns comentários sobre ele, como eu fiz no outro. Então, vamos lá. Eu, tá. Segundo vai ser o Fala vídeo. sobre as definições de inflação. Não, guarda um pouquinho, por favor, meu amigo. Eu vou ainda trazer aqui. Vou trazer essa definição aqui, que é aqui onde eu quero gravar, certo? Minha área de atuação vai ser aqui, e, portanto, não, vou trazer para cá. Ótimo. E vou trazer também para aqui para dentro. Feito isso, eu acho que nós já podemos começar o nosso trabalho. Então, vou preparar o Fernando aqui para ele ficar extremamente, muito bem, Fernando. Você está numa ótima posição, está bem apresentado e quero fazer um vídeo tão bom quanto o seu em termos de qualidade. Não consigo, porque você tem uma máquina aí atrás muito importante. Tá bom. Eu acho que aqui tá bom. Fernando, pode falar. Quando houver necessidade, eu entro e faço algum comentário. E deflação. Fernando, o recheio. Muito bem, aqueles que estão chegando agora aqui no canal, já faço o convite de sempre para se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo e também entrar no nosso canal no Telegram. O link está na descrição do vídeo. E reforço o convite para a nossa live barra workshop, agora de quarta-feira, 6 de maio, às 19 horas, para falar sobre esse risco inflacionário que está no ar, por conta de toda a criação de trilhões de dólares de dinheiro pelo Federal Reserve, Banco Central Europeu, essa impressão de moeda. Talvez possa acontecer agora no Banco Central do Brasil também, comprando crédito privado no mercado, enfim. Então, eu preciso entender o quão real é essa ameaça de inflação, como isso pode afetar, inclusive, os investimentos daqui para frente. Então, essa vai ser a live de quarta-feira, 6 de maio, 19 horas. E por conta dessa live, eu fiz alguns vídeos em preparação a ela, já na semana passada, e faço este agora, e outro que vai lá na terça-feira também, para assim, a gente nivelar um pouco o conhecimento, preparar o terreno para o que a gente vai falar na quarta-feira. Porque é importante, eu vou entrar em alguns temas mais técnicos, então vale a pena a gente fazer passar esse conhecimento de base sobre alguns conceitos essenciais. E esses conceitos de hoje, inflação e deflação, é fundamental que a gente entenda muito bem como funciona, o que significa esses fenômenos, porque, inclusive, os austríacos, eu sou culpado disso também, eles costumam utilizar uma definição mais antiga de inflação,
que diz que inflação é o aumento da oferta monetária. Então, a maior quantidade de dinheiro na economia, a expansão monetária. Isso é inflação. E que o aumento generalizado e contínuo dos preços é a consequência da inflação, é o sintoma. Mas o conhecimento convencional, digamos, o que Olha, é o consenso. só quero deixar aqui claro, no outro vídeo vocês têm um outro vídeo, se assistiram outro vídeo, eu discordo disso frontalmente. A inflação não é expansão monetária. A inflação é a aceleração da demanda agregada, da demanda do governo e da demanda privada. Tá certo? Esse pensamento aí, Roberto Campos colocou de uma maneira tal que eu entendi. Roberto Campos disse: olha só, num vídeo que tem aí, o aumento de preço não é inflação. A inflação é expansão monetária. Expande a moeda e aí força um aumento de preço. E eu, então, cheguei à conclusão, se, se o aumento de preço é o resultado, a expansão monetária é um resultado maior ainda, porque é a demanda agregada que exige o atendimento da expansão monetária pelo governo. Porque se não houver, nós teremos uma economia ilíquida. Isso é muito pior do que a inflação. Uma economia com liquidez, ela não tem dinheiro para nada. Significa que o dinheiro, a expansão monetária, não foi suficiente para atender as demandas. É isso aí. Isso é praticamente forçado. Então, na realidade, a inflação vem da aceleração da demanda agregada, que é a do Estado e privada. Não é só o único, o Estado não é o único responsável pela inflação. A iniciativa privada também. E o que o senhor Roberto Campos quer dizer é que é só o governo, porque ele diz que a inflação e o aumento de preço é resultado de quê? Da expansão monetária. Não é verdade isso. A inflação é resultado, o aumento de preço é resultado de quê? Da aceleração da demanda. A aceleração da demanda exige o atendimento através da expansão monetária do governo para atender, não é? Porque senão vai entrar em liquidez. E aí, então, existe a possibilidade do empresário ganhar mais. E aí está onde nós colocamos o dedo e dizemos, aqui está a ganância do empresário. Mas eu quero dizer, eu não sou contra nada disso, isto é a ganância do ser humano. Se você está criticando um empresário porque ele tem possibilidade de aumentar os preços com a expansão monetária, com a aceleração da demanda, amanhã você pode ser um empresário. E qualquer um que venha a ser o empresário, ele vai se aproveitar dessa oportunidade de uma demanda forte, não é? Atendida pela expansão monetária igualmente forte. E eu tenho a possibilidade de aumentar meus preços e ganhar dinheiro. Em termos, em termos de custo, a demanda agregada e a expansão monetária não aumenta o custo de ninguém. Então, em princípio, não havia necessidade de aumento de preço. O aumento de preço significa tão somente uma oportunidade de se ganhar mais. Também? Então, aí está a inflação. A inflação transfere renda do comprador para o vendedor. Ok, vamos em frente. E é a definição usada pela maior parte dos economistas, imprensa, etc., é que a inflação é justamente o aumento continuado e generalizado dos preços. E eu concordo com alguns economistas, até mesmo da escola austríaca de economia, como o George Selgin, que defende que, olha, hoje é uma luta perdida querer resgatar aquela definição antiga, porque ninguém entende mais ela, e a que ficou e é a que está no inconsciente coletivo praticamente,
é essa definição de que inflação é o aumento continuado e generalizado dos preços. Então, não tem por que lutar por isso. Vamos nos dar por vencidos e utilizar essa definição, até para ter um debate mais inteligível. E eu concordo com ele, e a definição que eu vou colocar aqui de inflação e deflação vai muito nessa linha, mas também tem muito de ensinamentos do próprio Mises, que eu vou falar depois. Então, para começar a explicar a inflação, eu quero até colocar aqui na tela um slide para a gente falar sobre essas definições. Deixa eu até voltar aqui só um momento. Aqui, voltando, deixa eu até apagar que eu tinha escrito já antes aqui. Então, vamos lá. Então, para a gente falar antes, utilizando aqui as curvas de oferta e demanda, vamos utilizar para um bem específico, digamos o petróleo. Então, a gente tem a curva de demanda, a linha azul, a curva de oferta, supply, a linha laranja, o preço da commodity, que é o eixo Y, e a quantidade da commodity no eixo X. Então, o que acontece quando há uma maior oferta de uma commodity? Nesse momento aqui, com essa curva de demanda e de oferta, este é o preço de equilíbrio nessas curvas. Mas se há uma maior oferta da commodity e a curva de oferta se desloca para a direita, o que acontece é que há um novo preço de equilíbrio em face dessa maior quantidade de bem. Então, o que está acontecendo agora, por exemplo, a Arábia Saudita bombando a produção de petróleo, a Rússia também, inundando o mercado com essa commodity, o preço caiu. Mas se houvesse um aumento de demanda e que compensasse esta maior abundância do bem, o preço poderia permanecer inalterado naquele mesmo equilíbrio anterior. Então, para mostrar que tanto o preço pode variar pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda também. E essa explicação que aqui vale para qualquer commodity, e vale também para o dinheiro, por incrível que pareça, as curvas de oferta e demanda funcionam para o dinheiro também, e é o que eu vou explicar agora, porque muitas pessoas pensam que o dinheiro está sujeito a outro tipo de lei econômica que não de oferta e demanda. Mas não, ele também está sujeito à à lei de oferta e demanda. Então, o poder de compra da moeda está sujeito às mesmas forças econômicas que outros bens. Então, utilizando ainda esse slide aqui para entender o poder de compra da moeda, ou inflação, deflação, já vou explicar melhor. O que seria a demanda por moeda, né? O que explica a demanda por moeda? Demanda de moeda são todos os bens e serviços de uma economia, ativos, são todos os bens vendáveis por dinheiro numa economia, mais a demanda por dinheiro propriamente dito, a demanda por encaixe, a demanda por dinheiro, papel, moeda, ou o dinheiro na conta corrente, que as pessoas e famílias, empresas demandam como sua reserva, o seu encaixe mínimo. Então, a demanda, no inglês, é demand for cash balances, demanda por saldos de caixa, ou saldos de tesouraria. Então, a demanda por moeda é composta por esses dois itens. Todos os bens e serviços de uma economia, a riqueza de uma economia composta por bens, e a demanda por saldos de caixa, demanda por encaixe. E o que é a oferta de moeda? É justamente a quantidade de moeda, o estoque de moeda, de dinheiro na economia. No próximo vídeo eu vou explicar melhor qual seria, como a gente entender o agregado monetário, a quantidade de moeda. Mas para aqui basta dizer, para este vídeo basta entender que é a quantidade monetária, a oferta monetária de uma economia. Então, da mesma forma que funciona para um bem, se a gente entender aqui. Só um detalhe, ele está falando que no próximo vídeo, esse próximo vídeo foi o vídeo que eu fiz antes e que vocês têm na mão. Que com essa curva de demanda e essa curva de oferta, este é o preço do dinheiro, neste ponto de equilíbrio, esse é o seu poder de compra. O que acontece se há uma maior oferta monetária? Se há uma maior quantidade de dinheiro, se dinheiro é injetado na economia. Então, dinheiro é criado na economia e agora é mais abundante, acontece que ele vai perder valor, ou o seu preço vai diminuir. O seu poder de compra diminuiu, o seu preço diminuiu e está no novo ponto de equilíbrio. Mas, da mesma forma que outros bens, se a demanda por moeda aumenta, ela pode compensar um maior aumento, uma maior quantidade de moeda, do estoque de moeda, e pode voltar ao patamar anterior do preço do dinheiro, do poder de compra do dinheiro. Então, isso quer dizer que a lei de oferta e demanda funciona também para a moeda. Então, a definição de inflação
é toda perda continuada do poder de compra da moeda. Ou, de outra forma, é o aumento continuado e generalizado dos preços. E deflação. Olha só, isso nós já falamos no vídeo anterior, vocês que me acompanham já perceberam, né? Não existe perda do poder de compra da moeda. Não existe perda do poder aquisitivo do dinheiro. Perda, poder aquisitivo e poder de compra é a própria moeda. É a medida. Se eu tenho R$ 500, esse é o meu poder de compra, é o meu poder aquisitivo. Se você, Fernando, tem R$ 1.000, o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo é R$ 1.000. Não existe. Isso é mesmo que você vai numa loja de tecidos e tem um pedaço de madeira que é 1 metro. Você compra um tecido hoje por R$ 100 o metro. Amanhã você vai lá e está por 120 o tecido. Você acha que foi o metro que diminuiu ou o metro que aumentou? Não, a medida, a métrica é necessariamente inflexível, Fernando. Tá certo? Então tá, um abraço. Vamos A lá. inflação seria todo o aumento continuado do poder de compra da moeda ou toda a queda continuada e generalizada dos preços na economia. Só quero dizer o seguinte: inflação é aumento continuado de preço. Não tem salvação, Fernando. Não coloca a culpa na moeda, no poder aquisitivo, porque não existe isso. A moeda é a métrica do poder aquisitivo, é a métrica do poder de compra, certo? Ok, vamos lá. E por essa definição, a gente pode entender, e pela explicação que eu dei aqui usando os gráficos aqui, as curvas de oferta e demanda, a gente pode entender que inflação, ou seja, perda do poder de compra, pode acontecer mesmo com um aumento do estoque, com uma queda do estoque de moeda. Porque se a demanda por moeda cai mais do que a queda da quantidade de moeda, isso pode acarretar numa diminuição do poder de compra da moeda. Então, a inflação ela pode ocorrer não apenas quando há um aumento da quantidade de moeda, mas também quando há uma queda da quantidade de moeda. Ou então, quando há um aumento da quantidade de moeda que não é compensado por uma maior demanda de moeda, mesmo que ela também aumente. Então, por isso que é importante entender essa dinâmica da demanda por moeda, a curva de demanda por moeda e a curva de oferta de moeda também. E, da mesma forma, a deflação de preços, a deflação seria o aumento do poder de compra da moeda ou a queda dos preços, pode acontecer mesmo num cenário de aumento da quantidade de moeda. Porque se a demanda por moeda aumentar mais do que a maior oferta de moeda, isso pode resultar num preço do dinheiro maior, ou seja, seu poder de compra aumentou, ou o preço dos bens e serviços diminuiu. Então, essa dinâmica, esse fenômeno, essa para mim é a definição mais correta e precisa. Fernando, poder de compra não é moeda. Não é o dinheiro que tem poder de compra. Quem tem poder de compra é o agente econômico, o comprador. Eu tenho poder de compra. Como eu tenho poder de compra? Porque eu tenho moeda na minha mão. A moeda me empresta. A moeda, quando eu consigo moeda, eu tenho um poder de compra, porque é com ela que eu compro no mercado. É o meu poder de compra. Se eu perco alguma coisa no meu negócio, é uma perda minha, não é a perda da moeda. Dá para entender? Se eu tenho 500, faço um negócio, perco 50, eu fico com 450. Mas alguém ganhou 50. Então, o poder de compra continua, 500. Só que eu, comprador, perdi 50. E o vendedor ganhou 50. É isso, absolutamente isso, só e não tem mais nada. Não adianta você ficar penteando aí, passando o pano sempre em cima disso. Eu acho que você deve penetrar mais. E é simples. O poder de compra é do agente comprador. Eu sou o comprador. Quanto é que é? Qual é o meu poder de compra? É o dinheiro que eu tenho disponível.
Eu tenho R$ 1.000, eu sou comprador em R$ 1.000. Meu poder de compra, meu poder aquisitivo é R$ 1.000. Se eu fizer negócio e perder, eu perco. Não é a moeda que perde. Ok? Um abraço. Vamos lá. Precisa de inflação e de deflação, e que, por sinal, é muito similar à definição utilizada lá pelo Ludwig von Mises na sua obra-prima, que foi a primeira, A Teoria do Dinheiro e do Crédito, de 1912, The Theory of Money and Credit, onde ele, na página 271, ele usa uma definição bem interessante, onde ele explica os conceitos de inflação e deflação. E é exatamente isso o que eu falei agora. Que, por sinal, ele, depois dessa explicação no Teoria do Dinheiro e do Crédito, ele não usou mais ela, ele acabou se atendo à definição de inflação é o aumento da quantidade de moeda, e não mais essa, que, na minha opinião, é mais precisa, inclusive, e que ele acabou deixando de lado nos seus escritos posteriores. Você não entendeu, Fernando? Você está dando aí. 1912 nasceu meu pai, que já morreu. E vocês estão quanto é? 123 anos. Está falando de 123 anos atrás. Fernando. A tecnologia, tudo evoluiu. O sistema financeiro, tudo evoluiu, tudo. E você está com a mesma definição de 1912? Nem ele não segue mais isso. Porque ele deve ter percebido que não era mais aquilo. Tá certo? Que a moeda não tem poder de compra. Ele deve ter percebido, é por isso que ele não vai à frente com esses conceitos. Você mesmo está dizendo. Então, preste atenção. 1912, Fernando, é uma tonelada de anos em relação à evolução que ocorreu nesse período. Você está pegando um livro lá de 1912, trazendo um conceito de von Mises naquela época. E você mesmo diz que ele não segue adiante com esse conceito. Tá certo? Então, reflita sobre isso, pense sobre isso e vá em frente. E atualize seu pensamento, atualize sua visão, que é moeda. E eu acho que uma grande coisa que você deveria fazer é tentar entender a teoria da partida dobrada. Que todo o meu acompanhamento com você vem um pouco. Eu gosto de. Você parece que começou. Lá nessa época que eu comecei, ver você dava uns cursos, parece, uns cursos de análise financeira, alguma coisa, que eu já percebia que você não conhecia a teoria da partida dobrada. Não é só você, não, Fernando. São todos os economistas. Os economistas, Fernando, se dividem em duas partes. 30% já ouviram falar da teoria da partida dobrada. E 70% nunca nem ouviram falar. Então, quem não sabe teoria da partida dobrada não pode explicar inflação, não entende inflação, não entende o que é moeda. Dizer que a moeda tem poder de compra é não entender moeda. Tá certo? Então, eu olho dessa maneira. Então, na realidade, a minha crítica eu acho que deve ser construtiva. Eu acho que todos os economistas, inclusive eu estou montando um curso de expertise em account 5G, que é basicamente sobre isso. Mostrar os erros que existem na contabilidade atualmente e mostrar a teoria da partida dobrada. E, inclusive, os erros que existem na contabilidade foi falta de compreensão do que é a teoria da partida dobrada, para você ver. Então, a contabilidade hoje tem um erro de mais de 500 anos, Fernando. Eu coloquei nesse meu livro, Master em Account 5G, que está aí na Amazon. Eu coloquei, escrevi sobre esse erro, também mostrei como se corrigir. Tá certo? Então, eu acho que os economistas precisam de revisar o seu currículo, porque no currículo normal do economista, contabilidade tem um peso ínfimo, se é que existe. E teoria da contabilidade, que é a criadora da contabilidade, nem sequer se toca no assunto. Eu sou economista. Eu sou economista, estudei economia. E mesmo descobri isso. Eu sou um expert em contabilidade, em account 5G.
e account 5G é a contabilidade correta. Também sou um especialista em teoria da partida dobrada. E eu vejo, não é só você, os economistas do FED, Paul Volcker, é, é, Paul Volcker, o Paulo agora, o Ben Bernanke, o anterior, o Alan Greenspan, todos esses eu acompanho o que eles falam. E quando eles falam em relação a algum problema que está se referindo à contabilidade, eles mostram um vazio completo e não entendem disso. Então, não estou falando de Fernando Urich, eu estou falando de uma profissão que deveria saber teoria da contabilidade, saber contabilidade profundamente e deveria saber também entender a, a teoria da partida dobrada. A teoria da partida dobrada, Fernando, eu acho que é o maior backbone da humanidade. Muita gente acha eletricidade. Eu acho que maior do que a eletricidade, que é o backbone maior da humanidade, considerado por muita gente, eu acho que é a teoria da partida dobrada. Tudo na vida, tudo, quase tudo, tudo é muito difícil dizer isso, mas quase tudo, se você entende teoria da partida dobrada, você resolve. Moeda, inflação, contabilidade, tudo isso é resolvido pela teoria da contabilidade, da partida dobrada, que originou a contabilidade, tá certo? Mas só que aplicaram a teoria da contabilidade, da partida dobrada, erroneamente. E isso há mais de 500 anos atrás. E até hoje ninguém nem fala desse erro. E é tão visível, você fala toda hora desse erro. Ativo é constituído com contas e saldo devedores. Não existe isso. Isso é um erro, Fernando. Os seus cursos de análise, etc. Vê isso. Mas você pode ver isso? Não, não estou falando isso, não. Eu estou falando é que existe esse erro há mais de 500 anos e que ninguém tocou. Eu estou tocando nele. Eu consegui localizá-lo, detectá-lo. Eu levei mais de 40 anos procurando a explicação por que os ativos são formados com contas de saldo devedores. Não existe razão para isso. Levei 40 anos pensando nisso. Mais disso, quase 50 anos. Só recentemente foi que eu descobri. Tá certo? É por isso que eu tenho essa coisa com os economistas, porque eu sou economista. Nunca fui contador. Mas entendi que a contabilidade é uma das coisas mais importantes da atividade econômica. Crédito foi de 1912. Então, essa definição de inflação e deflação, inflação é a perda de poder de compra da moeda de forma continuada e deflação, o aumento do poder de compra da moeda de forma continuada. E aí, para acabar, eu vou falar também em outra aula, a questão é, bom, mas qual é o preço do dinheiro? Como medir o preço do dinheiro? Quando a gente falou aqui do petróleo, o preço da moeda é muito simples. O preço do petróleo é muito simples. É o próprio preço do mercado. É quanto custa em dólares um barril de petróleo. Esse é o preço. Mas qual é o preço da moeda? Quanto custa o real? Quanto custa o dólar? Bom, o dólar, o real, ele é tudo aquilo que ele pode comprar. O preço da moeda é o seu poder de compra. Então, é tudo que o dinheiro pode comprar. Então, como a gente pode medir o poder de compra da moeda? O fato é que não há uma única métrica capaz de medir precisamente o poder de compra da moeda. O que sim nós temos são vários indicadores ou vários índices de preços. No Brasil, o IPCA, o índice de preço ao produtor amplo. Nos Estados Unidos é o CPI, que é o Consumer Price Index. Mas todos os bens da economia, todos os ativos da economia são passíveis de serem intercambiados por moeda. Ou seja, o poder de compra do dinheiro também tem relação com esses outros bens, não apenas com uma cesta básica ao consumidor. Então, a gente precisaria olhar vários índices de preços e não apenas um índice de preço. Então, na melhor das hipóteses, índices de preços são aproximações do poder de compra da moeda, mas uma mensuração perfeita do poder de compra da moeda, do preço do dinheiro, não é possível. Aproximações, na melhor das hipóteses,
e é por isso que a gente precisa olhar todos os bens, todos os ativos da economia, e isso eu vou deixar mais para a aula live, workshop de quarta-feira. Mas no próximo. Fernando, olha só, Fernando, deixa eu te dizer uma coisa. É muita teoria que você está falando. Teoria vazia. O preço do dinheiro, o preço da moeda, é ela que dá. Você tem a fórmula aí. Quantidade vezes a unidade monetária. Isso é preço. Ou você pode chamar também valor monetário. Tá certo? É a mesma coisa. Você querer medir isso, é a mesma coisa que você querer medir o peso. Eu vendia sabão quando era criança e tinha peso de 1 quilo. Quero chegar lá que era 1 quilo de sabão. Eu botava o peso do lado da balança e botava o sabão do outro. O sabão que chegasse ali e botasse o peso no mesmo nível era 1 quilo de sabão. É isso. Eu vou à loja vizinho comprar tecido. O que é que ele tem lá? Tem um pedaço de pão de madeira que está lá 1 metro. Se eu compro 1 metro de pano por R$ 100, meço, boto ali, corto, é 1 metro de pano que eu tenho. Se é 120, Fernando, se é 120 ou se é 80, não tem nada a ver com 1 metro. É como o sabão. Se o sabão custa R$ 100, ou 80 ou 120 o quilo, não tem nada a ver com o peso. Se você entender isso, vai entender um pouco de teoria da partida dobrada. Tá bom, Fernando? Vamos lá. Não sei se você já terminou, vamos lá. No próximo vídeo, a gente vai falar então sobre a oferta de dinheiro, o estoque de dinheiro e como mensurar este agregado, esta magnitude, que também é muito importante para a nossa aula Workshop Live de quarta-feira. Espero que tenha ficado claro. Inflação, deflação. Até o próximo vídeo. Eu, eu quero agradecer, primeiramente, ao Fernando por dar essa palestra para a gente. É o vídeo dele que eu peguei e coloquei aí, né? Ele não teve participação nenhuma nisso, evidentemente. Mas, de qualquer maneira, ele é um rapaz que trabalha muito. O Fernando é um workaholic. Esse cara fala de tudo. Ele já disse, até da enxurrada. Eu falei enxurrada. Até da enxurrada lá em Porto Alegre, que acabou com toda a cidade, ele dá opiniões, dá dicas de como fazer para não acontecer mais. Então, ele o sabe tudo. E aí, eu estou dando uma dica para ele. Eu acho que essa diversidade de assuntos rouba muito tempo. Tempo para quê? Para se aprofundar nos principais assuntos. Inflação é um assunto que tem que ser aprofundado muito. Dizer que a moeda tem poder de compra, que inflação é a perda do poder aquisitivo do dinheiro, isso é não ter profundidade. Você tem que ser um pouco mais profundo para entender que tanto dinheiro ou moeda não tem poder, não perde poder aquisitivo. Ela, a moeda é a medida, é o metro, é o peso do poder aquisitivo. É isso que é a moeda. Compare a moeda com o peso e com o metro. É a mesma coisa. Então, que a moeda, se você pagar mais por alguma coisa, não foi a moeda que aumentou o poder de compra, não. Se você pagar menos, não foi a moeda que perdeu o poder de compra. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ok, pessoal, agradeço aí pela atenção e vou finalmente terminar essa sessão agora. E espero que vocês novamente me acompanhem no próximo vídeo. Ok? Olha, e eu quero dizer mais uma vez sobre esse novo site aqui apresentado. Eu estou extremamente orgulhoso, estou sentindo que meu site está ficando extremamente qualificado. E tudo isso eu agradeço ao maior web designer do Brasil, Sérgio Marins.